Estamos em mais uma edição do TV Saúde Rondônia pela Rede TV. Nosso tema de hoje, o que é o mal de Alzheimer? Nosso entrevistado, o Dr. Giacomo Zambon, médico geriatra, formou-se em medicina pela Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente. Especializou-se em clínica médica pelo Hospital Regional de Presidente Prudente também. Subespecialista em geriatria pelo Hospital do Servidor Público de São Paulo, capital. Médico focado na prevenção de doenças de adultos, diagnóstico e acompanhamento das doenças próprias do envelhecimento. Abordagem e cuidados paliativos, melhorando assim a qualidade de vida dos nossos idosos. Importante lembrar que nesse exato momento, o TV Saúde está sendo transmitido em tempo real pelo site www.redeTVRondônia ou RO, redetvro.com.br e também todas as edições postadas no Facebook TV Saúde Rondônia. Por tratar-se de um informativo da área da saúde, peço que curtam e compartilhem com seus amigos. Muito obrigado. O Dr. Giacomo, eu quero pedir ao senhor que faça suas considerações iniciais, por gentileza. Agradeço ao senhor Ricardo pela oportunidade de poder conversar um pouquinho sobre a minha especialidade, que é a geriatria, e todo esse campo que a geriatria abrange, ainda mais relacionado a uma doença tão importante, que é a doença de Alzheimer, que a gente vai falar um pouquinho mais. Perfeito. Doutor Giacomo, antes de iniciarmos nosso primeiro bloco, que é Doutor Responde, eu peço licença ao senhor para chamar o nosso primeiro intervalo comercial, mas é muito rápido. Vamos lá. O Instituto de Hemodinâmica de Rondônia, INCOR, inicia suas atividades, utilizando procedimentos inovadores como neurointervencionismos, cateterismos, angioplastias coronarianas. Contamos com um angiógrafo de mais alta tecnologia disponível hoje no mundo e equipe de médicos multidisciplinares. Possui espaço moderno e próprio para a recuperação dos pacientes, com suporte de UTI e internação do Hospital HCR, priorizando segurança aos clínicos que confiam seus pacientes ao INCOR. Harmonia, estética e beleza. Isso é uma realidade para o seu sorriso. Na Center Clínica, você encontra o melhor atendimento odontológico, contando também com tratamentos com facetas e lentes de contato dentais e com os procedimentos minimamente invasivos. Sinta-se satisfeito com o seu sorriso, pois o sorriso é fundamental. Center Clínica, onde você realiza lentes e facetas dentais. Telefone 3416-9390. Serviços de cirurgia geral e gastroenterologia agora tem endereço certo. Na Center Clínica, você encontra um dos melhores tratamentos de gastro de toda a região. Especialista em endoscopia digestiva, gastroenterologia e cirurgia geral, o Dr. Olavo Raimundo está atendendo na Center Clínica com total tecnologia, necessária para o melhor atendimento que você merece. Center Clínica, uma clínica tão completa que tem até hospital próprio. Day Hospital, pronto para lhe receber com toda a qualidade que você merece. Quartos, suítes com todo o conforto para nossos pacientes. Estamos prontos com equipamentos de qualidade, estrutura de recuperação semi-intensiva completa e um centro cirúrgico preparado com profissionais capacitados. Nós pensamos sempre em você, em todos os detalhes. Day Hospital, Rua Mato Grosso, 1642, bairro Casa Preta. O Laboratório Modelo atua com tradição, tecnologia e competência, oferecendo o que há de melhor em medicina diagnóstica, na área de análises clínicas, atendendo a diversos convênios, profissionais especializados e capacitados, além de equipamentos de última geração, que garantem diagnósticos rápidos e precisos, acreditado pelo Programa Nacional de Controle de Qualidade. Laboratório Modelo, onde a sua confiança é o nosso melhor resultado. 3421-5091. A espera acabou. Skol, Gazin, Rede TV e Transamérica FM apresentam Wesley Safadão. Safadão.
Dia 28 de julho no Parque de Exposições Igi, Paraná. O maior astro da música da atualidade. Adquira já seu ingresso antecipado nos nossos pontos de venda. Wesley Safadão. Dia 28 de julho, Parque de Exposições Igi, Paraná. Vai, Safadão. Doutor Giacomo, é quase impossível deixar de perguntar ao senhor do que se trata a sua especialidade e do que ela trata. Quais são os males que ela trata, obviamente, da terceira idade, da velhice. É bastante interessante a pergunta, por mais que seja simples, Ricardo. A geriatria é uma especialidade da medicina que tem como intuito abranger os cuidados ao idoso. Com o passar dos anos, foi necessário sempre uma maior avaliação de um público específico, que é essa população relacionada ao envelhecimento. Então, a geriatria cuida da parte de prevenção, a parte de acompanhamento, a parte de diagnóstico, para que a gente possa desenvolver junto ao idoso uma probabilidade maior de qualidade de vida e tratar as doenças já existentes. Isso é bastante importante a gente frisar. E, doutor Giacomo, é oportuno lembrar que no Brasil existem cerca de 15 milhões de pessoas com mais de 60 anos de idade. 6% delas têm a doença de Alzheimer. Segundo dados da Associação Brasileira de Alzheimer, em todo o mundo, 15 milhões de pessoas têm Alzheimer. Doença incurável, acompanhada de graves transtornos às vítimas. Nos Estados Unidos, é a quarta causa de morte nos idosos entre 75 e 80 anos. Perde apenas para o infarto, derrame e câncer. Isso é verdade, doutor Giacomo? A doença de Alzheimer é uma doença cada vez mais diagnosticada, é uma doença cada vez mais conversada, é uma doença que trouxe para a sociedade novas informações e novos desenvolvimentos relacionados a essa doença. Com o passar dos anos, tende-se a ter um maior número de pacientes com essa doença. É uma doença bastante prevalente, a sua incidência tende a aumentar cada vez mais, ainda mais no Brasil, que é um país que está tendo a sua taxa de fecundidade diminuída e aumentando a sua taxa de idosos, a sua taxa de envelhecimento vem aumentando. Isso é bastante importante a gente frisar pelo desenvolvimento dessa população geriátrica e assim com a doença de Alzheimer. Perfeito. Doutor Giacomo, o TV Saúde elaborou perguntas que são efetivamente de interesse da informação ao nosso público-alvo. E assim, é importante perguntar ao senhor quais as principais causas e sintomas da doença. Se ela é degenerativa, congênita, hereditária, coisas dessa natureza. A doença de Alzheimer é uma doença que ela se enquadra num grupo, numa síndrome demencial. São vários tipos de demência. A prevalência maior é a doença de Alzheimer. É uma doença crônica, degenerativa, progressiva, que tende a ter uma deterioração com o passar dos anos. Isso é bastante importante para que a gente pudesse levar em consideração a forma de acompanhamento desse paciente. E, doutor Giacomo, o envelhecimento é o principal fator de risco ou é o único? A idade, seu Ricardo, é o maior fator de risco. Hoje a gente sabe que pessoas acima de 40 anos têm a probabilidade cada vez maior de decorrência dos anos de ter a doença de Alzheimer. Sabe-se que a partir dos 60 anos a prevalência é maior. Cada 10 anos que se passa, praticamente tende a aumentar essa porcentagem em 20% a 30%. Por exemplo, o paciente com 60 anos ele tem uma probabilidade de 8% a 12%, acima de 90 anos, esse paciente já passa para 35%, 40%. Então, é uma taxa bastante alta. E é importante, então, perguntar ao senhor, como o Alzheimer é diagnosticado?
O diagnóstico de Alzheimer vem cada vez tomando uma proporção maior. A gente sabe que na prática clínica, o diagnóstico de Alzheimer ele tem essa peculiaridade clínica. É uma doença que soma-se muitas vezes a vários componentes. O principal dele é a perda de memória. A perda de memória isolada, ela não caracteriza uma doença de Alzheimer. A perda de memória ela tem que vir associado a alguns outros pontos. Entre esses 4 pontos principais, que seria a dificuldade no aprendizado. O paciente com Alzheimer ele não consegue aprender coisas novas, ele tem dificuldade na deglutição em fases um pouco mais avançadas, que seria a disfagia. Dificuldade na própria marcha também está relacionado à doença de Alzheimer. E uma outra coisa que sempre leva a gente a ter algumas dúvidas é como a evolução dessa doença. Então, assim, o paciente tem um esquecimento, não consegue aprender coisas novas, tem uma dificuldade na elaboração de pequenas atividades, às vezes colocar a chave no trinco, o esquecimento baseado em coisas recentes, onde que eu deixei minha chave, aonde que eu deixei o dinheiro que eu guardei, minha carteira. Então são coisas mais simples que vão evoluindo, que tendem a se degradar com o passar desse período. E existem exames por imagem que ajudam no diagnóstico e os testes de memória, como é que funciona? A doença de Alzheimer ela tem uma base clínica e uma base laboratorial. A base clínica, de acordo com os testes de memória, o Mini-Mental, são vários outros testes, que é o mini exame do estado mental, fluência verbal, são várias as escalas que nós utilizamos. Tratando-se de neuroimagem, temos a tomografia de crânio como a ressonância magnética. Eles nos favorecem dados que possam excluir a doença de Alzheimer, como, por exemplo, tumores ou hematoma subdural, várias outras consequências que possam dar as características de Alzheimer, porém não é Alzheimer. Então, assim, a gente usa parte clínica, parte neuroimagem e a parte laboratorial. É onde a gente descarta outras doenças. Ou seja, o diagnóstico fechado da doença de Alzheimer é um diagnóstico anatomopatológico. Você tira uma parte desse cérebro para biópsia. Ou seja, nós não vamos utilizar desse método pela invasão dele. Porém, a gente usa outros dados para chegar numa provável doença de Alzheimer. E é pertinente perguntar o que é a cognição e como ela afeta a doença de Alzheimer. Na verdade, é o contrário. A doença de Alzheimer chega a esse ponto de comprometimento cognitivo, ou seja, é a adaptação do idoso a um convívio, é a capacitação desse idoso de poder desenvolver as suas atividades laborais, as suas atividades básicas de vida diária, as suas atividades instrumentais e a comunicação com outras pessoas. Isso é o que vem ser danificado pela doença de Alzheimer. Eu novamente peço licença para chamar nosso breve intervalo comercial. O Instituto de Hemodinâmica de Rondônia, INCOR, inicia suas atividades, utilizando procedimentos inovadores como neurointervencionismos, cateterismos, angioplastias coronarianas. Contamos com um angiógrafo de mais alta tecnologia disponível hoje no mundo e equipe de médicos multidisciplinares. Possui espaço moderno e próprio para a recuperação dos pacientes, com suporte de UTI e internação do Hospital HCR, priorizando segurança aos clínicos que confiam seus pacientes ao INCOR. Harmonia, estética e beleza. Isso é uma realidade para o seu sorriso. Na Center Clínica, você encontra o melhor atendimento odontológico, contando também com tratamentos com facetas e lentes de contato dentais e com os procedimentos minimamente invasivos. Sinta-se satisfeito com o seu sorriso, pois o sorriso é fundamental. Center Clínica, onde você realiza lentes e facetas dentais. Telefone 3416-9390. Serviços de cirurgia geral e gastroenterologia agora tem endereço certo. Na Center Clínica, você encontra um dos melhores tratamentos de gastro de toda a região.
Especialista em endoscopia digestiva, gastroenterologia e cirurgia geral, o Dr. Olavo Raimundo está atendendo na Center Clínica com total tecnologia, necessária para o melhor atendimento que você merece. Center Clínica, uma clínica tão completa que tem até hospital próprio. Day Hospital, pronto para lhe receber com toda a qualidade que você merece. Quartos, suítes com todo conforto para nossos pacientes. Estamos prontos com equipamentos de qualidade, estrutura de recuperação semi-intensiva completa e um centro cirúrgico preparado com profissionais capacitados. Nós pensamos sempre em você em todos os detalhes. Day Hospital, Rua Mato Grosso, 1642, bairro Casa Preta. O Laboratório Modelo atua com tradição, tecnologia e competência, oferecendo o que há de melhor em medicina diagnóstica na área de análises clínicas, atendendo a diversos convênios, profissionais especializados e capacitados, além de equipamentos de última geração que garantem diagnósticos rápidos e precisos. Acreditado pelo Programa Nacional de Controle de Qualidade. Laboratório Modelo, onde a sua confiança é o nosso melhor resultado. 3421-5091. A espera acabou. Skol, Gazin, Rede TV e Transamérica FM apresentam Wesley Safadão. Dia 28 de julho no Parque de Exposições de Ji-Paraná. O maior astro da música da atualidade. Adquira já seu ingresso antecipado nos nossos pontos de venda. Wesley Safadão. Dia 28 de julho, Parque de Exposições de Ji-Paraná. Vai, Safadão. Doutor Giacomo, quais as diferenças entre o Alzheimer ou a demência? Mas se bem que eu entendi que o Alzheimer é uma consequência da demência? Na verdade, o Alzheimer ele está englobado em uma síndrome demencial. Ou seja, hoje para a gente poder conversar sobre Alzheimer, a gente vai abrir um grande parênteses. Vamos lá. O paciente chega no seu consultório com uma alteração de memória. Primeira coisa, e assustadoramente já o traz, é o medo do Alzheimer. Esse é o maior medo ao adentrar ao consultório. Porém, nem tudo é Alzheimer, sendo que 50% dos quadros demenciais realmente tem relação com a doença de Alzheimer. Porém, vamos abrir uma chave mostrando que paciente com alteração de memória, o que pode ser essa alteração de memória? A gente vai começar a trabalhar em períodos de descarte de doenças que afetam a memória, que são potencialmente tratáveis. Então, a gente vai dar um foco principal a doenças, síndromes demenciais tratáveis, entre elas, as principais, a gente vai falar da doença relacionada à tireoide, alterações da vitamina B12, alterações relacionadas a infecções, doenças sexualmente transmissíveis como sífilis, alterações metabólicas, disfunção hepática, então muita coisa se engloba, porém com uma possibilidade maior de tratamento. Então o foco principal no quadro de esquecimento é diagnosticar doenças tratáveis. Fizemos toda essa pesquisa de avaliação de doenças tratáveis. Agora a gente vai focar nas doenças não tratáveis. Aí que engloba a principal consequência, que é o mal de Alzheimer, a doença de Alzheimer. Então a gente vai descartar outros tipos de demência até então chegar nela. Seria então, de uma forma resumida, um diagnóstico diferencial para as doenças que nós podemos tratar. Muito bom. E o Alzheimer, né? Uma doença, né? Uma patologia. Ela pode ser confundida com estresse ou déficit de atenção? É exatamente isso, senhor Ricardo. É uma coisa que vem cada vez em maiores, a maior demanda no consultório. Que é aquela paciente ou aquele paciente acima de 60 anos, muitas vezes até um pouco antes, que chega e fala assim, doutor, estou muito esquecido. Você começa a fazer perguntas, começa a conversar um pouco mais sobre esse padrão de esquecimento, e a gente chega ao ponto que vários fatores externos estão relacionados a isso aí. Uma dessas coisas que vem afetando o mundo moderno e
e muito mais as pessoas da terceira idade, é o desenvolvimento com as tarefas do dia diário, das nossas consequências diárias. Por exemplo, hoje pessoas trabalham em 2, 3 empregos, tem esse estresse maior. E o idoso ele acaba absorvendo, porque ele acaba absorvendo as situações que se vive na família. Isso gera um quadro de ansiedade maior, gera um quadro de estresse maior e vem aumentando cada vez mais o número de pacientes depressivos decorrente disso. Então, muitas vezes, o paciente chega com um quadro de memória até importante, você começa a avaliar ele como um todo e aí você nota que não tem relação com a doença de Alzheimer, e sim um quadro que a gente chama um déficit cognitivo leve, que é uma situação que tem esquecimento, mas não tem declínio das suas atividades. Então, isso a gente tem que levar em consideração e tem que ter um pouco mais do feeling para você não dar drogas que seria para tratamento de Alzheimer em paciente que não tem doença de Alzheimer. Você acaba levando esse paciente a outras consequências maiores pelo próprio tratamento inadequado. E eu pergunto então ao senhor, quando o Alzheimer é considerado precoce e em que faixas etárias há a maior incidência? A faixa etária principal é acima dos 60 anos. Com cada ano que se passa, tende a ter um predomínio, uma porcentagem maior de casos novos. O precoce é quando a gente tem um quadro de Alzheimer acima de 40 anos e abaixo de 60. É uma característica de uma doença rara, não é comum, e tem um potencial evolutivo muito ruim. É uma doença que tem uma evolução muito rápida. Caso esse paciente abaixo de 60 anos e acima de 40, tem muitas outras patologias que nós vamos ter que buscar a causa, para que depois de tudo isso seja realmente dado o diagnóstico de doença de Alzheimer. Então, assim, o grau de evolução, quanto mais novo, o grau de evolução é pior. Muitas vezes está se mostrado isso através de testes de atividades do dia a dia. Entrando um pouco mais na área de mesmo de tratamento, né, propriamente dito. Quando e como identificar a necessidade do tratamento clínico? O tratamento da doença de Alzheimer parece muito simples. Na verdade, o que nós temos que levar em consideração não é apenas a parte de drogas, a parte química, a parte médica disso. A doença de Alzheimer hoje, no meio geriátrico, a gente considera uma síndrome que ela envolve o estado multidisciplinar de tratamento. Nós precisamos de vários outros profissionais para que possamos dar uma qualidade de vida para esse paciente idoso. Então, assim, a partir do momento que tem uma queixa de memória, o quanto antes a gente der essa provável diagnóstico da doença de Alzheimer, é de importância já iniciar o tratamento. Isso é o importante, você ter uma noção de que você está tratando uma coisa que realmente existe. A partir desse momento, você já tem que ter uma parte englobada para dar toda a assistência a esse paciente, que é o nosso foco, associado a isso aí, todo o amparo aos familiares. É uma doença degenerativa que tende a ter essa dificuldade, essa progressão desfavorável. Então, nosso objetivo é frear essa doença, levando em consideração que essa doença não tem cura. Como ela não tem cura, nós temos que frear essa evolução. Eu sempre coloco como um exemplo dentro do consultório um carro que anda a 100 km por hora, desgovernado, e a gente tem que fazer com que esse carro freie. Então, eu vou trazer a velocidade desse carro através de drogas para uma velocidade de 10, 20 km por hora. Eu vou dar o suporte para toda essa família, ver que a evolução está sendo lenta desse paciente. A partir do momento que a evolução está sendo lenta, como um carro, as pastilhas de freio tendem a acabar. Então, aquela velocidade que era de 20, 10, 20, 30 km por hora, 40, 50, até chegar a um ponto que eu já não consigo mais frear esse carro. Quando eu chego nesse ponto, eu já tenho que ter toda essa família parada, sabendo o que está acontecendo com esse paciente, para que eles se sintam seguros quanto à doença. Então, muitas vezes, o medo do paciente, o medo do Alzheimer, dessas pessoas de terem um Alzheimer, na verdade, é mais por receio
do que vai acontecer. Mas como é uma doença que ataca a parte cognitiva e de memória, eles não vão saber o que vai acontecer. Então, o maior medo é o que acontece com os familiares. Então, eles falam assim, doutor, eu tenho medo de ter essa doença porque eu vou ficar dando trabalho para os meus familiares. Então, a gente tem que ter um entendimento da doença, até onde se chega o tratamento. A partir do momento que se chega esse tratamento, como eu vou amparar essa família e como que eu vou, aqui para frente, dar uma qualidade de vida para esse paciente. Nesse aspecto também entra, obviamente, a equipe multidisciplinar. A equipe multidisciplinar é de suma importância. Hoje, eu acredito que em outras especialidades também, porém na geriatria, esse acompanhamento multidisciplinar, ele parte de doenças menos agressivas que o Alzheimer, para que a gente possa trabalhar em conjunto, fazendo um planejamento desse paciente, para que a gente possa levá-lo ao mesmo ponto, para que todos possam falar a mesma língua. Porque o beneficiado vai ser o próprio paciente. E o acompanhamento psicológico, o acompanhamento fisioterapêutico, fonoaudiólogo, ele traz tanta benfeitoria para a família e para o paciente, que às vezes a evolução dessa doença ela é brecada muito mais rápido do que o remédio. Então, assim, o tratamento neurocomportamental, ele muitas vezes mostra um resultado que a droga não traz. Então, a gente tem que cuidar dessa parte de medicação e da parte de acompanhamento. Isso é muito importante. Como entra, por exemplo, o especialista em neurologia nesse aspecto? Ele tem alguma participação nesse contexto multidisciplinar? Isso é bastante bacana frisar, porque assim, o neurologista ele é um especialista na patologia também. Ele é um profissional extremamente capacitado para dar esse diagnóstico. Então, a função que o geriatra exerce na patologia de Alzheimer, o neuroclínico, ele também vai dar esse suporte. E eu acredito que, por as duas especialidades andarem com os mesmos protocolos, as mesmas abordagens, é o que a gente determina da doença, essa abordagem multidisciplinar. Isso é bastante interessante. A discussão se traz em cima disso na neurogeriatria, que é as doenças do cérebro envelhecido. Isso é bastante importante a gente comentar, porque assim, não é um contra o outro, é os dois a favor do paciente. Isso é bastante importante. Sem dúvida. E o que é muito importante na área da saúde. Isso é muito importante, essa colaboração de conhecimentos. Doutor Giacomo, esse informativo nosso, né, está sendo bastante interessante e eu acho também oportuno que o nosso diretor coloque na tela um simpósio que vai haver de neurocardiologia, né, que é muito interessante e aqui está sendo, é o primeiro do estado de Rondônia, e o doutor Éder Ottolin do INCOR está à frente disso, né, a quem eu, como informativo que sou, né, através do TV Saúde, gostaria que todos que pudessem participassem, porque vai ser muito interessante. Isso, senhor Ricardo, eu recebi a proposta dos organizadores, fiquei muito feliz. Uma ideia, cada ano que se passa, cada momento que estamos vivendo, está trazendo novos conhecimentos. O Ji-Paraná deu um passo muito importante com o INCOR Rondônia, na pessoa do Dr. Éder. Foi de extrema importância, mudou a cara da saúde de Ji-Paraná e mostrou um pouquinho que várias especialidades podem agir da mesma forma, pode agir em conjunto, pode mostrar o que um tem de conhecimento para o outro e que sirva de acompanhamento para esses pacientes. Então, assim, eu fiquei muito feliz, vou participar, vou trazer a equipe multidisciplinar para que possa participar e mostrar um pouquinho da medicina que está se desenvolvendo aqui em Ji-Paraná e que o exemplo que está trazendo para o estado de Rondônia. Isso foi muito bacana. É muito importante também, nesse momento, salientar, eu tive uma entrevista com o Dr. Álvaro Galvão, que ele participou de um seminário internacional em Salvador, do qual ele foi o único representante do estado de Rondônia a ser palestrante na área dele, né, na área vascular. Muito interessante isso. Isso é muito bacana, porque assim, a gente tinha uma imagem de Rondônia como uma situação precária. Hoje o paciente realmente não precisa sair daqui para se tratar.
realmente a gente tem um suporte clínico, um suporte cirúrgico, um suporte de intensivo muito bom. Então, assim, graças a Deus chegamos ao ponto de ter uma estabilidade dentro do estado e muito mais aqui em Ji-Paraná, para que possamos abraçar os municípios em volta e dar todo esse suporte. Então, assim, tem profissionais de excelente gabarito que estão desenvolvendo ótimos trabalhos, está sendo publicado muita coisa relacionada à saúde, tem alguns trabalhos já em andamento para publicação relacionado à saúde do idoso, relacionado à cidade e ao campo. Então, assim, são coisas que a gente vai trabalhando para que possa atrair os olhos de outras pessoas de fora do estado, de outros profissionais, para que veja que aqui se faz uma medicina de qualidade, cada vez evoluindo mais. É muito interessante, embora a população, né, especialmente na área médica, seja migrante, mas eu estou aqui há apenas 1 ano e 3 meses, né? E já tinha um programa na área da saúde, no estado do Tocantins, como informativo também. E é interessante verificar, porque eu tenho essa possibilidade, né, porque eu trabalho na área da saúde como administrador, que Rondônia está evoluindo. E o doutor Éder com o INCOR, né, o doutor Galvão com simpósios, com equipamentos de última geração, é muito importante porque o Estado passa a ter uma nova dimensão no aspecto global. Exatamente. E Ji-Paraná está sendo um polo fantástico para isso. E outra coisa importante, o Estado está se voltando para os profissionais de gabarito, para profissionais que se mostram capacitados. Então, assim, os congressos que estão tendo em Porto Velho são ótimos, estão dando ênfase a palestrantes do Estado, a palestrantes fora do Estado, palestrantes internacionais. Então, assim, eu acredito que estamos cada vez mais amparados para que possamos fazer um trabalho de qualidade, para que possamos participar e discutir situações com os colegas. Isso é muito importante. Parar com essa ideia de que o médico é o dono da verdade. Nós estamos aqui para poder dividir esses conhecimentos junto com outros profissionais da saúde, poder dar o valor para cada profissional e que, na verdade, quem vai acabar ganhando é o paciente, é o familiar do paciente. Então, estamos nos amparando para dar qualidade de atendimento e de diagnóstico e acompanhamento desses pacientes. Isso é muito bacana. Doutor Giacomo, retornando então ao nosso foco principal, que é o Alzheimer, né? Eu pergunto ao senhor, quais os prognósticos e complicações em relação a esses tratamentos? É bastante importante a gente ressaltar que, feito o diagnóstico, esse paciente tem que ser tratado. Todos os pacientes têm que ser tratados? Não. Nem todos os pacientes vão ser tratados. A gente tem que levar em consideração a qualidade de vida desse paciente. A gente consegue dimensionar isso através de tabelas. Uma das que a gente usa, que é as atividades básicas de vida diária, como esse paciente se comporta, toma banho sozinho, come sozinho, se troca sozinho, vai até o banheiro sozinho, como tem a capacidade das necessidades fisiológicas. Esse paciente, ele atende telefone, ele guarda recados. Então, tem muita coisa para a gente levar a esse paciente informações e colher desses cuidadores e até mesmo dos pacientes formas de poder direcionar a qualidade de vida. Então, isso é importante a gente frisar, que o tratamento bem elaborado traz resultados, o tratamento não realizado, porém com condutas firmadas no dia a dia do paciente, também traz benefício, e muito mais a isso, como eu tinha falado, associar tratamento ou não tratamento com os cuidados multidisciplinares. Isso é muito oportuno, e eu então pergunto para o senhor, o carinho físico e a atenção da família contribuem sobremaneira para o tratamento? Ricardo, hoje, se você me perguntar assim, Giacomo, o que é o mais importante para tratamento da doença de Alzheimer? É o remédio? É a abordagem? O que é? Hoje, o mais importante para esse paciente é o carinho, é o amor, é a dedicação, é estar ali próximo, é dedicar uma parte de você para que você possa cuidar do seu ente querido. Porém, a gente não pode deixar de lado a forma na qual essa pessoa também que está cuidando vive.
Isso é bastante importante frisar. Então, se for para pegar tudo que a gente falou aqui, colocar tudo em uma mala, e na hora que abrir essa mala, tirar o primeiro, tira o amor. Tira o amor, tira o carinho, tira o respeito. A gente sabe, como profissional, da dificuldade que é tratar um paciente assim. Porém, esse amor, eu até falo, eu até comento em algum dos familiares, eu falo assim, é o amor mais verdadeiro, porque você não quer nada em troca. Porque esse paciente não tem o que te dar de troca. Não tem um carinho para te dar em algumas fases da doença. Então, você dá o seu amor, você não espera nada de volta. Então, é muito verdadeiro. Então, se for para tirar um aprendizado disso tudo, tira o amor. Isso é fundamental. E quanto aos medicamentos disponíveis, como eles agem e que resultado eles também trazem? Então, a gente sabe que hoje as medicações são bem escassas. Sabe-se que não tem um tratamento definitivo para ela. Várias coisas estão em estudos. Várias. Porém, só tem 3 drogas no mercado hoje brasileiro que atuam de uma forma significativa, que é a rivastigmina, a galantamina e a donepezila. São drogas que realmente estão indicadas no tratamento da doença de Alzheimer. E uma droga que serve como associação para essas outras drogas, que é a memantina. Então, assim, um estoque pequeno de drogas, porém bem estudadas, não são drogas que chegaram no mercado hoje, porém poucas. Então, o manuseio de drogas fica muito restrito na doença de Alzheimer. Então, a gente sabe que se emprega uma droga de tratamento e uma droga de acompanhamento, que seria de início como monoterapia, alguma dessas 3, rivastigmina, galantamina e donepezila, e a memantina em situações moderada a grave de evolução. Então, assim, pouco estoque para a gente poder tratar. Isso é uma coisa que dificulta. E dentro desse mesmo contexto, o que significa o estresse do cuidador? Sr. Ricardo, hoje o estresse do cuidador é um dos maiores problemas relacionados à doença de Alzheimer, porque assim, cuidar do idoso não é fácil, não é fácil. O paciente demenciado, ele muda suas características. Muitas vezes, dentro de um lar, o principal cuidador é o seu cônjuge, ou seja, a esposa ou o marido. Então, um idoso cuidando do outro. Eles, muitas vezes, eles que dominam uma família. Porém, essa família não se sente, muitas vezes, capacitada para o cuidado. Então, essa família que tem 5, 6, 7 filhos, muitas vezes, estourando 2 vão se dedicar a isso. Não estou generalizando, isso não é forma de generalizar. Porém, poucos vão cuidar desse idoso. O pouco que se cuida, ele absorve uma situação estressante. O estresse do cuidador, então, tudo que esse principal cuidador passa ao cuidar do paciente demenciado. Ou seja, toda a sobrecarga que envolve o cuidado com o idoso demenciado faz com que gere esse estresse. O estresse muitas vezes está quadro depressivo, irritabilidade intensa, não ter a paciência para cuidar do idoso. Muitas vezes uma forma de agressão, ou verbal, ou física, ou algumas outras formas de agressões. Cativeiro é uma das coisas importantes. Não expor esse paciente ao mundo externo, trancá-lo dentro de casa. Então, tem muita coisa que envolve. Porém, no final, quando você vai avaliar, você, de uma forma sentimental, você vai ver esse paciente, esse cuidador como um débil mental, um doente, um absurdo, um monstro. Na verdade, não, ele também é doente. Ele é doente e não foi diagnosticado e, muito pelo contrário, não foi ajudado. Então, é muito fácil esses outros familiares ou pessoas em volta criticar, porém, não se sabe dessa doença. Então, a partir do momento que você diagnostica o cuidador com esse estresse, a qualidade do tratamento para o idoso muda. Porque você está dando o seu amor e não o estresse. Porém, esse estresse a gente consegue tratar. Então, quando eu falei um pouquinho antes sobre dar esse suporte familiar, é exatamente isso. Evitar o estresse do cuidador. É mostrar para o cuidador que você é parceiro dele. Você está ali para poder ajudar. Ele pode dividir.
Muitas vezes a filha chega e fala assim, doutor, tem horas que dá vontade de até bater na minha mãe, porque eu não consigo, como já se viu alguém pegar e sujar a parede, ou, entendeu? Então, ele nota uma situação que ele está vendo como uma coisa monstruosa. Que eles queriam que a mãe fosse como era há 20, 30 anos atrás, não é? Exatamente, assim, não é a característica da mãe dela, é sua mãe, o amor que você tem pela sua mãe, porém, é uma situação que foi degradada por uma doença. Então, é a hora do respeito e das pessoas que estão em volta saber entender isso. E muito mais o médico que acompanha, seja o geriatra, o neurologista, o generalista que está ali no posto de saúde, que tem que ter esse manuseio. A doença de Alzheimer, ela é uma doença que está cada vez aumentando. Então a gente tem que levar esse conhecimento para o médico lá que fica na linha de frente, como a gente chama. É aquele médico da unidade básica, é aquele médico da unidade que vai dar o primeiro apoio. Então isso é importante a gente ressaltar sobre o estresse do cuidador, que está lá na porta. Ele está batendo na porta, ele está vendo o incômodo maior. Então, é essa família, esse cuidador que precisa de todo um amparo também. O senhor já disse, obviamente, doutor Giacomo, que o Alzheimer não tem cura. Se nós considerarmos as faixas etárias, a gente pode estimar uma sobrevida para o acometido do mal de Alzheimer? Tem sim, seu Ricardo. Tem vários estudos que mostram que a doença de Alzheimer ela tem uma variação de 6 a 12 anos. Isso aí depende muito. Então, não é uma verdade absoluta. Tem pacientes que têm uma evolução muito mais rápida, dependendo dos fatores de risco que faz com que piore. Por exemplo, tem pacientes com 85 anos que já têm Alzheimer há 15. Tem pacientes de 68 anos que tem o Alzheimer há 2 e está pior do que o mais velho. Então, assim, o que gerou isso? Muitas vezes os fatores de risco. Pacientes que têm o diabetes descontrolado, uma pressão arterial totalmente descontrolada, dislipidemia, que é o colesterol e o triglicerídeos bastante elevados, outras formas de patologia que faz com que haja pequenas lesões no cérebro que dificultam a conexão dos neurônios. A gente sabe que a doença de Alzheimer ela é uma alteração, um emaranhado de células beta-amiloide, que fazem como se fossem pequenos ninhos que evita a conexão entre os neurônios. Então, que dificulta, que piora a evolução dessa doença, é ter outros tipos de lesões nesse cérebro. Pacientes que tiveram um quadro de AVC, tiveram um derrame, tiveram coisas associadas que pioraram esse cérebro, que faz com que a evolução seja mais rápida. Então, a faixa etária e a evolução dessa doença vai variar de paciente para paciente. Dessa forma, eu quero pedir licença novamente ao senhor para um breve intervalo comercial. O Instituto de Hemodinâmica de Rondônia, INCOR, inicia suas atividades, utilizando procedimentos inovadores como neurointervencionismos, cateterismos, angioplastias coronarianas. Contamos com um angiógrafo de mais alta tecnologia disponível hoje no mundo e equipe de médicos multidisciplinares. Possui espaço moderno e próprio para a recuperação dos pacientes, com suporte de UTI e internação do Hospital HCR, priorizando segurança aos clínicos que confiam seus pacientes ao INCOR. Harmonia, estética e beleza. Isso é uma realidade para o seu sorriso. Na Center Clínica, você encontra o melhor atendimento odontológico, contando também com tratamentos com facetas e lentes de contato dentais e com os procedimentos minimamente invasivos. Sinta-se satisfeito com o seu sorriso, pois o sorriso é fundamental. Center Clínica, onde você realiza lentes e facetas dentais. Telefone 3416-9390. Serviços de cirurgia geral e gastroenterologia agora tem endereço certo. Na Center Clínica, você encontra um dos melhores tratamentos de gastro de toda a região. Especialista em endoscopia digestiva, gastroenterologia e cirurgia geral. O Dr. Olavo Raimundo está atendendo na Center Clínica com total tecnologia, necessária para o melhor atendimento que você merece.
Center Clínica, uma clínica tão completa que tem até hospital próprio. Day Hospital, pronto para lhe receber com toda a qualidade que você merece. Quartos, suítes com todo conforto para nossos pacientes. Estamos prontos com equipamentos de qualidade, estrutura de recuperação semi-intensiva completa e um centro cirúrgico preparado com profissionais capacitados. Nós pensamos sempre em você em todos os detalhes. Day Hospital, Rua Mato Grosso, 1642, bairro Casa Preta. O Laboratório Modelo atua com tradição, tecnologia e competência, oferecendo o que há de melhor em medicina diagnóstica, na área de análises clínicas, atendendo a diversos convênios, profissionais especializados e capacitados, além de equipamentos de última geração, que garantem diagnósticos rápidos e precisos, acreditado pelo Programa Nacional de Controle de Qualidade. Laboratório Modelo, onde a sua confiança é o nosso melhor resultado. 3421-5091. A espera acabou. Skol, Gazin, Rede TV e Transamérica FM apresentam Wesley Safadão. Dia 28 de julho no Parque de Exposições de Ji-Paraná. O maior astro da música da atualidade. Adquira já seu ingresso antecipado nos nossos pontos de venda. Wesley Safadão. Dia 28 de julho, Parque de Exposições de Ji-Paraná. Vai, Safadão. Dr. Giacomo Zambon, nós teríamos o terceiro bloco, que seria intervenção. Mas como o senhor tão bem discorreu, e foi muito ilustrativo, muito claro, né, nessa entrevista, eu me permito passar direto ao bloco chamado prevenção. Quais as formas de prevenção que podem evitar essa patologia ou estender os prazos de sobrevida ou até evitar o surgimento dela, se for o caso? Senhor Ricardo, essa é uma das perguntas que a gente bate todo dia, não só no consultório. Encontrou com o geriatra e falou, e Alzheimer? O que eu faço para prevenir o Alzheimer? Na verdade, como a gente sabe que é uma doença que não tem cura, tem um quadro, uma alteração genética envolvida nisso aí, tem formas que a gente pode retardar a doença, pode fazer com que o seu cérebro desenvolva situações que essa doença não se estacione. Entre elas é o novo conhecimento. A gente sabe que uma forma de proteção é o conhecimento. É você botar o seu cérebro para que ele possa se desenvolver cada vez mais. Exemplos, então se eu fizer palavrinha cruzada vai me ajudar? Não ajuda. Se eu estou aprendendo a fazer crochê, e agora eu estou fazendo um outro tipo de costura, ajuda. Então, assim, é procurar novos conhecimentos, é procurar novas formas de desenvolver seu cérebro. Coisas que nós sabemos que está relacionado, por exemplo, é o aprender línguas, novos idiomas, você ter questionamentos relacionados a livro, a leitura é fundamental. Então, assim, a gente sabe que pessoas que têm um nível intelectual maior, quando instalado a doença de Alzheimer, ela não tem uma progressão tão rápida. Então, o importante é você, desde hábitos saudáveis, para que não desenvolva doenças associadas, diabetes, colesterol, dislipidemias, déficit de vitaminas, para que você possa ter uma estabilidade clínica. Associado a isso aí, atividade física, para que você mantenha os hábitos alimentares, associada à prevenção de doença com a atividade física, e atividade intelectual. É fazer com que você participe de situações que desenvolvam cada vez mais seu cérebro. Fazer coisas novas, isso é importantíssimo para que a gente possa cuidar melhor dessa parte evolução cognitiva, isso é importante. E essa é a grande verdade. Nós vivemos a era do conhecimento, né, e a era da informação. Há 10 anos atrás, a massa de conhecimento se transformava em 2 a 3 anos. Hoje ela se transforma em apenas 90 dias. Quer dizer, então,
Isso é muito importante a gente ressaltar que, desde criança, a pessoa deve começar a desenvolver o seu cérebro, que seria como um monte de plugs infinitos, né? Que cabe todo tipo de conhecimento a toda hora e sempre. E levando em consideração que conhecimento nunca é pouco, né? Sempre procurando fontes importantes, fontes seguras para que possa ter esse desenvolvimento. E com o paradoxo, também nunca é demais. Nunca é demais, exatamente. Isso aí, sempre você tem que buscar novos conhecimentos. Um exemplo bem rapidinho para a gente comentar, no Japão tem comunidades que ao invés de fazer a corrida com saco, corrida com ovo, aquela colherinha com ovo, coisas de nossa gincana, eles conseguem desenvolver situações, por exemplo, corrida de cadeira de roda quando criança, corrida com muleta, corrida com perna engessada, para que você consiga desenvolver uma memória. Quando você chegar lá na sua terceira idade, você tenha uma memória para que não haja esse sobrecarregar de aprender uma coisa, andar de cadeira de roda, ou andar de andador. Então, assim, você já criou uma memória no seu cérebro quando criança, você readapta ao idoso. Então, assim, é uma coisa que eles estudaram tanto que hoje botaram na prática. As criancinhas aprendem como vai ser lá na frente. Assim você aprende como o idoso vai viver e como você vai respeitá-lo. Então, é uma coisa de gerações e gerações que eu acho que cabe a gente instituir no Brasil cada vez mais. Sem dúvida, porque o cérebro da gente, às vezes a gente menospreza a capacidade própria. E eu sou testemunha disso, porque eu não usava a mão esquerda, por exemplo, nem para dar sinal para virar esquina. E por uma questão de temor a um tipo de lesão no braço, porque eu uso muito computador, eu comecei a exercitar o mouse na mão esquerda. Hoje eu atuo perfeitamente com os dois. Então o nosso cérebro é mais inteligente do que a gente pode imaginar. Exatamente, tem muita coisa que a gente tem que descobrir, tem muita coisa que a gente vai ter que adaptar. As novidades estão aí, depende muito da forma de conhecimento. Então eu acredito que é questão de tempo e fazer sua parte para que possa desenvolver outros sistemas, outras adaptações para o seu dia a dia. Eu peço novamente licença para chamar o nosso último pequeno intervalo comercial. O Instituto de Hemodinâmica de Rondônia, INCOR, inicia suas atividades, utilizando procedimentos inovadores como neurointervencionismos, cateterismos, angioplastias coronarianas. Contamos com um angiógrafo de mais alta tecnologia disponível hoje no mundo e equipe de médicos multidisciplinares. Possui espaço moderno e próprio para a recuperação dos pacientes, com suporte de UTI e internação do Hospital HCR, priorizando segurança aos clínicos que confiam seus pacientes ao INCOR. Harmonia, estética e beleza. Isso é uma realidade para o seu sorriso. Na Center Clínica, você encontra o melhor atendimento odontológico, contando também com tratamentos com facetas e lentes de contato dentais e com os procedimentos minimamente invasivos. Sinta-se satisfeito com o seu sorriso, pois o sorriso é fundamental. Center Clínica, onde você realiza lentes e facetas dentais. Telefone 3416-9390. Serviços de cirurgia geral e gastroenterologia agora tem endereço certo. Na Center Clínica, você encontra um dos melhores tratamentos de gastro de toda a região. Especialista em endoscopia digestiva, gastroenterologia e cirurgia geral. O Dr. Olavo Raimundo está atendendo na Center Clínica com total tecnologia, necessária para o melhor atendimento que você merece. Center Clínica, uma clínica tão completa que tem até hospital próprio. Day Hospital, pronto para lhe receber com toda a qualidade que você merece. Quartos, suítes com todo conforto para nossos pacientes. Estamos prontos com equipamentos de qualidade, estrutura de recuperação semi-intensiva completa e um centro cirúrgico preparado com profissionais capacitados. Nós pensamos sempre em você em todos os detalhes. Day Hospital, Rua Mato Grosso 1642, bairro Casa Preta.
O Laboratório Modelo atua com tradição, tecnologia e competência, oferecendo o que há de melhor em medicina diagnóstica, na área de análises clínicas, atendendo a diversos convênios, profissionais especializados e capacitados, além de equipamentos de última geração, que garantem diagnósticos rápidos e precisos. Acreditado pelo Programa Nacional de Controle de Qualidade. Laboratório Modelo, onde a sua confiança é o nosso melhor resultado. 3421-5091. A espera acabou. Skol, Gazin, Rede TV e Transamérica FM apresentam Wesley Safadão. Dia 28 de julho no Parque de Exposições de Paraná. O maior astro da música da atualidade. Adquira já seu ingresso antecipado nos nossos pontos de venda. Wesley Safadão. Dia 28 de julho, Parque de Exposições de Paraná. Vai, Safadão. Dr. Giacomo, estamos chegando, infelizmente, ao final dessa edição do TV Saúde. O senhor pode ter certeza que foi absolutamente bem-vindo. Eu tenho certeza que o nível de audiência vai crescer em função da sua explanação. E eu peço ao senhor que faça as suas considerações finais para que eu possa encerrar o programa. Cara, foi muito bom estar aqui, poder falar um pouquinho. A doença de Alzheimer é uma doença que a gente ficaria aqui horas e horas e horas, contando várias situações. É uma doença que não tem uma característica própria, ela varia de pessoa a pessoa, de família a família. Então, assim, nós temos que aprender cada vez mais a lidar com ela. Com o desenvolvimento da inteligência, buscar uma solução para isso, porque o mundo está evoluindo, está envelhecendo. Então, assim, foi muito bom poder discursar um pouquinho com vocês, mostrar um pouquinho dessa doença que, ao mesmo tempo que é assustadora, ela é real. Então, a gente tem que ter esse acompanhamento, tem que ter esses cuidados. Então, assim, eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Estou aberto às novas entrevistas para que a gente possa falar de outras doenças relacionadas ao envelhecimento e para resolver um pouco mais desse problema que vem acarretando cada vez mais o número de idosos. Foi muito difícil, queridos telespectadores, tirar o Dr. Giacomo do consultório, né? Mas está aqui prestando um pouco do seu conhecimento. E o Dr. Giacomo Zambon, médico geriatra, atende na Center Clínica, na Avenida Transcontinental, número 1022, e atende pelos telefones 3423-3337, 98111-7425. E assim sendo, em nome de Jesus, nós encerramos mais uma edição do TV Saúde Rondônia.